Formado há 12 anos no curso de rádio e televisão do CET Vasco Coutinho, o nosso entrevistado de hoje ficava encucado quando um professor implicava com ele, pedindo que fizesse o que ele mais odiava, ficar na frente da câmera. Até que um dia ouviu uma frase que nunca mais esqueceu: eu só implico com quem eu vejo potencial. Fique com a gente, tá no ar o nosso Formei no CET. Histórias de quem já passou pelo CET Vasco Coutinho e hoje é sucesso no mercado de trabalho. Formei no CET. Conversa comigo hoje Márcio Pina, formado pelo curso de rádio e televisão aqui no ano de 2013, mais conhecido no mercado pelo seu sobrenome, Pina. Tudo bem, Márcio? Pina. Tudo jóia. Bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado pelo convite. Satisfação. É um prazer estar aqui. Pina, formou em 2013. Entrou em 2011, então, né? Entrei em 2011 e formei finalzinho de 2013. Quanto tempo, hein? Estamos em 2025, começo de mais um ano, então 12 anos. 12 anos. Já de formado, 12 anos trabalhando na área de rádio, então. Trabalhando na área de rádio. Na verdade, eu tive a sorte de começar fazendo estágio. Você estagiava logo, já ainda estudando? Ainda estudando. Eu entrei na metade de 2011, com 4 meses, eu fui chamado para fazer estágio no governo federal, no Teatro Carlos Gomes. E, paralelamente com o estágio, fiquei fazendo curso. E estagiando no Teatro Carlos Gomes. E você fazia o que nesse começo, nesse estágio? No Teatro Carlos Gomes, eu colocava literalmente tudo que eu aprendia no curso de rádio e TV. Lá eu mexia com iluminação de palco, mexia com mesa de som. Eu era técnico também de mesa de som, ajudando os técnicos lá do teatro. Ajudava na montagem do palco, do cenário. Um pouquinho de tudo, Um pouquinho de tudo. Foi uma experiência, assim, maravilhosa. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei 1 ano. Na verdade, eu era pra ficar 2, só que quando eu completei 1 ano, aí a TV Gazeta me chamou pra ir pra lá. Ainda como estagiário, você estava estudando ainda, né? Como estagiário. Ainda fazendo o curso e fui pra lá como estagiário. Saí do teatro porque, enfim, era governo. Governo, pra você continuar nisso, você tem que ter passado em concurso e tal, coisa toda. O estágio é temporário mesmo, é um exatamente. aprendizado. Exatamente. Ou seja, DT ou efetivo na área, né? Isso. Tudo que eu aprendi no curso, eu fazia no teatro. E foi maravilhoso. Assim, eu costumo dizer que 1 ano foi o tempo, assim, pra eu colocar tudo em prática lá. Acho que se eu ficasse mais que isso, acho que também não tinha pra onde... Você entendeu que seria o momento de alçar outros projetos. Isso. E aí surgiu a Rede Gazeta nisso. Isso. Aí, quando surgiu a Rede Gazeta, eu pensei, né? Falei, caramba, é uma das maiores, se não é a maior do estado na área da comunicação. Sim. Vou aprender bastante coisa lá, como estagiário, pra depois ser efetivo, ficar fixo e tal. E aí aconteceu. Eu fui pra lá, depois de exatamente 1 ano de teatro, e eu comecei lá como aprendendo mesmo, assim, não era nada valendo, não, assim, não era nada valendo que eu falo, não era nada que ia ao ar. Eu aprendi, na verdade eu reaprendi a fazer edição. No curso de rádio e TV, a gente aprendeu a fazer edição no Premiere, e na Gazeta era no Mac, era no Final Cut, que era uma outra... É uma outra plataforma de edição, né? Uma outra plataforma de edição. E eu fui aprendendo aos poucos. Às vezes eu saía com o cinegrafista, na época, na hora de fazer reportagem de rua, o povo fala e tal. E aí, depois de menos de 1 ano, surgiu a oportunidade de eu continuar na Gazeta. Eu comecei lá fazendo chamadas, essas chamadas que vai ao ar na programação da Globo, da TV Gazeta e tal, de novelas, dos próprios programas da Gazeta. São as chamadas de rede que eram adaptadas pro local, né? Exato. Uma imagem de programação da rede que juntava com o local e fazia aquela chamadona e botava a logomarca da Gazeta no final. Exatamente. Lá você sempre trabalhou na função de editor? Desde que você entrou, sempre você fez essa trajetória lá dentro? Com edição? Sempre com edição. E, na verdade, sempre com edição, mas na verdade eu meio que pulei. Eu costumo dizer que eu participei de todos os programas da casa, né? Todos os programas e jornais da casa. Comecei fazendo chamada da programação da Globo e da Gazeta. Aí, com menos de 1 ano, eu fui chamado pra ir pro Em Movimento.
Aí fiquei lá no Em Movimento quase um ano, que é uma edição literalmente diferente. Era um pouquinho diferente por causa do tempo, porque pediu uma edição mais rápida, com trilhas, com efeitos, enfim, e era um programa, era tipo um início, meio e fim, com entrevistas e tudo mais. Foi um tempo legal. Depois desse um ano trabalhando, fazendo o Em Movimento, eu fui pro jornalismo. Comecei no Primeira Edição e eu fiz o Jornal do Campo, também nesse tempo, junto com o Primeira Edição, junto com a Cláudia Gregório, que é uma amiga querida, que ela se aposentou recentemente, tem uns 2 anos. Aprendi muito, assim. Eu fui fazendo um jornal, depois fui fazendo outro ao mesmo tempo, né? 2 jornais ao mesmo tempo. Agora, você teve a base aqui, né, de várias disciplinas, entre elas a edição, e a gente, aqui no curso, né, tem a oportunidade de conhecer algumas possibilidades. Lá você viu um outro universo, que era um outro programa para trabalhar a edição, e trabalhou em diferentes produtos. Você falou assim, olha, o entretenimento em movimento era uma vibe, era um ritmo de edição, de corte, de trilha de música. Depois você foi pro jornalismo, que é o factual, matérias menores, mais condensadas, com um grau de serenidade até mesmo maior. Como que você foi se preparando e se moldando para receber esses diferentes produtos para trabalhar a edição? O que você percebe de diferente e como que você foi se adaptando a isso? Na verdade, eu sempre gostei desse universo de rádio e televisão, né? Eu vim de uma época que não tinha internet, não tinha... Eu fui aquela criança dos anos 90 que assistia Pequenas Empresas Grandes Negócios, Globo Rural, né? Essa coisa toda. E eu sempre curti essa vibe de telejornalismo, do dia a dia e tal. E fazendo Em Movimento, que é um outro programa, né? Saiu do entretenimento pra ir pro jornal, que é um factual do dia. Eu meio que já tinha uma noção de como é que funcionavam as coisas. Via meus colegas mexendo e tal. E saí... No início, eu confesso que foi meio difícil, porque eu tava acostumado a baixar um monte de trilha. Eu mesmo sonorizava os VTs, né? E quando eu cheguei no jornalismo, quando eu saí do Em Movimento para pro jornalismo, o jornalista que trabalhava comigo na época, ele falou assim, Márcio, aqui não tem isso de você botar trilha, não tem trilha, não tem pesquisa, não tem horas e horas pra produzir uma reportagem, isso, né? Ele falou assim, eu lembro até hoje, ele falou assim, aqui é um factual, é um acidente que aconteceu agora, é óbvio que, né, eu não ia botar uma trilha nem nada nessas coisas, mas determinadas matérias, por exemplo, sei lá, matéria de beleza, matéria de saúde, matéria de que eu achava que tinha alguma coisa, até hoje, na verdade, eu automaticamente já colocava por causa do Em Movimento, e na época eles falavam comigo, o jornalista lá que trabalhou comigo, ele falou comigo, não, Márcio, aqui é no seco, tá? Assim, é uma edição mais seca, você vai colocar... corte seco e sem musiquinha, sem trilha. Seco, sem trilha, sem nada, você vai colocar o entrevistado, que é a sonora, você vai colocar a passagem do repórter, vai botar o off do repórter, e é isso. Cobre o off e acabou. Isso, a gente passa a informação, a gente dá a informação daquilo ali, a gente não quer que a pessoa de casa fique entretida, não quer que fique feliz com aquela... A gente tá passando informação, então é uma coisa mais séria. Eu me lembro. Tem alguma reportagem, algum assunto, algum conteúdo que você fez, que você lembra, assim, que foi assim, caramba, deu trabalho, foi importante, ficou bom e eu me lembro? Teve uma reportagem que eu comento até hoje, assim, que me mexeu bastante, que foi sobre a pandemia de 2020, já tem 5 anos já. E porque na época nenhum veículo de comunicação podia entrar em nenhum hospital, não podia fazer reportagem no máximo fazer de longe, protocolo de saúde, né, seguir a risca ali e tal, obviamente usando máscara, né, usando, né, todos os equipamentos de proteção na época, só que eu editei uma reportagem na época que Rafaela Marquezine fez, que apresenta o Primeira Edição, que é o Gazeta Meio Dia. Ela entrou no hospital Jaime Santos Neves e foi tudo gravado com o celular. Ah, eu lembro dessa matéria, eu lembro o dia que ela falou que ela foi, ela filmou como é que eram as condições diante de todas as limitações da pandemia, foi toda no celular? Toda no celular. Eu achei incrível. Ela foi gravada no hospital, claro, evidente, com autorização e tudo mais, gravada no celular e você editou essa matéria. Como foi esse desafio? Então, eu sabia que ia rolar esse VT, me falaram antes. A Rafa é super inteligente, super rápida, né? Assim, ela editou, fez um roteiro, ela pontuou, assim, o que era mais importante, o que não era mais importante. Eu lembro que ela marcou, assim, no papel, ó, Márcio, a gente vai usar isso, isso, isso e isso pra gente adiantar, porque é um VT muito grande. O resultado final, pra você ter uma ideia, deu
uns 10 minutos. E a gente diminuiu ainda, porque no jornalismo não cabe... 10 minutos é um... 10 minutos é praticamente, né, não rola. E a gente, se eu não me engano, ele ficou com 6, 7 minutos. Foi muito rápido, assim, foi uma... A edição foi rápida? Não foi rápido. Eu cheguei, eu já sabia, peguei o roteiro, sentei com ela, já fui logo colocando, né, fazendo as marcações e tal, e ela foi logo me passando o roteiro que ela tinha feito. Sim, uma seleção prévia de imagens, né? Isso, exatamente. Colocar. Ao mesmo tempo que eu tava ali selecionando algumas coisas, eu já tinha baixado num dia anterior algumas trilhas, algumas coisas assim, pra deixar, né, sonorizar, né? Sonorizar, pra ficar um negócio, né, mas... E eu lembro que na época... O Luiz, que é o Luiz Veiga, que ele fecha o jornal até hoje, ele falou assim comigo, com a Rafa: gente, eu quero abrir o jornal com esse VT. É um VT especial, não sei o que, vocês acham que vai dar tempo? Aí rola aquela coisa da segurança que você tem com o passar do tempo. E na época, eu tinha falado com o Luiz, falei: Luiz, vai dar tempo. Não se preocupe que vai dar tempo e tal. E ele ficou tão preocupado que a gente tava lá e toda hora o telefone tocava. E aí? Eu falei: calma, vai dar tempo. Aí o jornal, se eu não me engano, começava meio-dia. Meio-dia. Essa é a pergunta, deu tempo? Deu tempo. Quanto tempo antes? Pro desespero do Luiz? Pro desespero do Luiz, acho que ficou uns 5 minutos antes. Ou um pouquinho, uns 4, por aí. Amado mestre. Nesse momento aqui, a gente quer saber de algum professor, alguma história, algum momento que você destaca aqui, e já tem um tempinho, né? Que você destaca aqui do CET Vasco Coutinho que ainda tá na sua memória. Olha, é difícil falar um. Todos foram muito importantes. Todos, literalmente todos. Mas eu destaco um que foi o Vitor Rangel. Sim. Ele, na época, dava aula de câmera, dava aula de produção, se eu não me engano, de TV. Ele mexia mais com essa parte de produção de televisão. E, na época, ele implicava assim, mas assim, era o jeito dele, né? Sim. Ele brincava com a galera e tal. Ah, vem pra cá, faz não sei o quê, vem você aqui na frente e tal. E ele sabia que eu odiava ficar na frente da câmera. Sim. Ele sabia que eu odiava ficar na frente da câmera e ele falou comigo, Pina, vem pra cá, faz não sei o quê. Eu tenho algumas coisas gravadas. A contragosto. Mas uma vez ele falou comigo, ele falou assim, olha só, eu implico com você, mas eu vejo um futuro, um potencial que eu não vejo algumas pessoas. Por isso que eu só implico quem eu acho que tem futuro, com quem eu acredito que tem futuro. E aquela ali meio que me marcou, assim. Aí de lá pra cá, enfim, depois de me formar, eu encontrei algumas vezes com ele, na vida, enfim. E a gente conversou também sobre isso e tal, mas isso meio que ficou marcado, assim. Que foi, errado não tava, né? Que foi uma pessoa que, sinceramente, eu acho que ele via mais em mim do que eu mesmo, porque naquela época eu era muito novo, eu tava começando a estudar, eu não sabia pra onde ia dar, eu não sabia pra onde as coisas... E quando que você viu que essa é a sua área? Aqui ainda enquanto aluno, lá no teatro ou já na Gazeta? Assim, então acho que é isso mesmo. Eu vi quando eu fiz a transição do teatro pra Gazeta, porque eu falei assim, caramba, agora vai ser uma coisa mais séria. E eu lembro que quando eu fui pra Gazeta, como estagiário, eu fiquei lá, acho que eu tinha 1 ano de contrato com eles, só que em menos de 1 ano, meu gestor na época, ele falou assim, apareceu uma oportunidade de edição aqui, e eu vejo que você tem potencial pra isso e tal, não sei o que, você... Parafraseando o professor. Exatamente. Mais uma vez o Vitor. Eu lembro nitidamente desse dia. Ele falou assim, você quer ser contratado e tal? Eu falei, claro que eu quero. Né? Uma oportunidade incrível. Sim. Aí eu fiquei mó feliz na época e tal. E tô lá até hoje. Tem 12 anos já. Bacana. E falando agora, pra gente já encerrar o nosso papo aqui, passou rápido o tempo, mas pra esse pessoal que tá ouvindo aqui o nosso podcast de maneira muito especial, quem é do rádio e televisão que tá ouvindo, outros já passaram por aqui também, você já, né, quase 12 anos aí de formado. Como é que você vê o mercado hoje e que dica você daria pra quem ainda tá estudando? Eu acho que o mercado hoje, diferente da minha época, ele ampliou muito. Tá muito maior. As coisas nesse meio da comunicação têm acontecido assim de um jeito que o mercado de trabalho tá cada vez maior. Hoje em dia, quem não quiser trabalhar com televisão, ok, tem o rádio. Quem não quiser trabalhar com rádio, tem a internet, TikTok, Instagram. Eu vejo muitos amigos meus podcasts, né? Os podcasts, né? Igual esse aqui. Eu vejo muitos amigos meus
pessoas que se formaram e montaram a própria produtora. Então, para vocês que estão se formando e para vocês que ainda estão pensando em fazer um curso de rádio e TV, poxa, mas e aí, eu vou ter futuro? Você pode ter certeza que vocês vão ter futuro. Assim, independente da área que você escolher, é um leque de opção muito grande. Há disponibilidade de mercado, né? Há por onde entrar nesse mercado e permanecer nele, que é o mais importante, né? Para onde... Inclusive, na época que eu estudava, não tinha alguns aplicativos. Por exemplo, eu trabalho com edição. Na época não tinha alguns aplicativos que hoje tem na palma da mão. A pessoa pode fazer edição no próprio celular. Então, assim, você que, eu tô na dúvida, mas eu não sei editar. Vai lá, abaixa um aplicativo, assim, por mais que seja simples, monte ali o seu portfólio, faz um vídeo legal que você acha que... E apresenta pro mercado, porque há mercado para isso. Há mercado, há público para isso. Por isso que hoje em dia a internet, né, tem evoluído bastante e há mercado. Para quem tá se formando e para quem tem dúvida de fazer o curso de rádio e TV, eu super indico, o mercado tá aí. Bacana. Márcio, a gente encerra aqui o nosso podcast, mas não sem antes deixar que você divulgue aí o seu Instagram, quem quiser saber mais sobre você, porque, né, formado aqui pelo curso de rádio e televisão do CET Vasco Coutinho. Dê que a sua rede social pra gente, Márcio. Meu Instagram é Márcio Pina, _. Facinho. Facinho. Márcio Pina não tem muitos, né? Só você botar lá Márcio Pina, que tem um underline depois que vocês vão encontrar. Às vezes eu coloco alguns vídeos de reportagem, algumas coisas assim. Às vezes eu sou marcado, enfim, por alguns colegas, repórteres, enfim. Márcio, obrigado pela sua vinda, viu? Sucesso, imagina. Ainda maior. Pra você que tá na escuta, segue a gente lá no Instagram, @FormeiNoCET. Lá você fica sabendo quem já passou por aqui e os nossos próximos convidados. Quero ouvir alguma entrevista das temporadas passadas, inclusive. Estamos lá no Spotify e também no YouTube. Aproveite e segue a gente lá. Tem conteúdo novo, a gente te avisa, notifica tudo certinho. O Formei no CET tem a produção e edição de Caio França e Yuri Caleb, direção e apresentação de Liazuki e supervisão Wagner Braga. Um abraço e até o próximo. Formei no CET.